Pedro perguntou qual a cronologia da existência de Ratanabá e Atlântida. Existe relação entre as duas cidades e povos? A gente sabe o seguinte, Ratanabá, né, 450 milhões de anos. Quando a gente já tem a chegada dos Anunnaki, a gente já está falando de 450 mil anos, né? Atlântida, pelos registros ali que a gente tem, né, nos livros de Platão, essas coisas, provavelmente, a gente não tem a prova, né, da cronologia, mais recente do que isso, né? Mas existem diferentes versões aí da história de Atlântida, né? Tem gente que coloca Atlântida ali para o lado da Indonésia, tem gente que coloca Atlântida como sendo o olho do Saara, alguma coisa que existiu ali. Tem gente que coloca as colunas de Hércules, né, porque fala que era para o outro lado das colunas de Hércules, como as colunas de Hércules que existem escondidas ali na Antártida, que dão abertura para outras portas, para outros mundos, né? Então, quando fala de Atlântida, a gente não sabe exatamente de qual desses pontos eles estão falando, na verdade, quando fala até das colunas de Hércules, se são as originais da Antártida ou se são aquelas cópias que a gente tem ali, né, no Estreito de Gibraltar, por exemplo. Né? Então, faltam alguns indícios com relação a isso. O que a gente tem de informação aí dos nossos parceiros é que existe sim uma relação direta da civilização Muril com essa questão de Atlântida, mas a gente ainda não tem detalhes sobre isso. Lembrando que o registro de Atlântida, basicamente, como muitos acreditam, não vem dessas linhas esotéricas, espiritualistas, como a gente encontra em vários registros, né? E, principalmente, na filosofia grega, Platão citou a existência dessa antiga civilização e ficou todo um mito diante da história que a Atlântida afundou, diante de um cataclismo. Mas, assim, a gente sabe que, na verdade, a Atlântida existiu e tinham muitas bases conectando certas ilhas, certas localizações, e havia uma grande nave. Essa informação foi confirmada por nós, essa grande nave que os Atlantes, não sabemos talvez a origem, de onde eles vieram exatamente, mas eles ficaram um bom tempo aqui na Terra e depois foram embora. Essa grande nave partiu e não está mais aqui. Então, o centro de Atlântida tinha a ver com essa grande nave. Segundo Idibel, passou, em certo momento, para os pesquisadores de Dáquila essa informação. Mas sabemos também que desse ponto, que seria o centro ali de Atlântida, né, que pode ou não estar no Oceano Atlântico, essa localização, depois outros pontos tinham suas bases, né, como o Otávio falou, e tem relação com esses locais que eram bases circulares, como anéis, né? Sim. Então, tinha conexão com a Ratanabá, com a Amazônia? Tinha. A gente sabe que muito do que Atlântida deixou ainda está intacto na Amazônia também, e também, por informações que nós tivemos, a Amazônia Azul, que é o litoral brasileiro, todo o litoral das Américas, né? Podemos se estender até lá em cima. Tem muita coisa submersa no Oceano Atlântico, mas não dentro dessa mitologia de Atlântida, né? Como uma cidade que tinha um continente ali, o continente submergiu. Parece que não foi bem assim. Mas a ligação de Ratanabá existe, né? Assim como Lemúria. Inclusive, a palavra Lemúria, Muriu, né? Muriá. E estudem, pesquisem sobre a etimologia do nome Murilo, em espanhol, que eram construtores, muralhas, paredes, né? E é uma das provas da existência desse prefixo Muril, desse nome antigo, que está o resquício ainda aí existindo, inclusive na palavra muralha, muro, né? Que tem a ver com construções em pedra e tudo mais. Então nada é por acaso.